Ao contrário do que todos pensam, não foram os portugueses que descobriram nosso país, e sim os índios, que já habitavam nosso país há muito tempo antes da chegada dos portugueses. Então, podemos dizer que eles formaram a população do nosso país Brasil. Em meados do século XV, antes dos europeus chegarem ao território brasileiro, este era constituído por aproximadamente 100 milhões de índios. O primeiro contato entre índios e portugueses em 1500 foi de muita estranheza e respeito para ambas as partes. Os índios não possuíam classes sociais como a do homem branco. Todos tinham os mesmos direitos e recebiam o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertencia a todos e quando o índio caçava, costumava dividir com os habitantes de sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho como machado, arcos, flechas, arpões eram de propriedade individual. O trabalho na tribo era realizado por todos, porém possuía uma divisão por sexo e idade. As mulheres eram responsáveis pela comida, as crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo ficavam encarregados do trabalho mais pesado, caça, pesca, guerra e derrubada de árvores. Houveram trocas de sinais, informações e presentes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Não demorou muito para os portugueses tomarem posse do território brasileiro e terem soberania sobre os índios, explorando o pau-brasil das matas, escravizando-os e utilizando o escampo. Muitos dos cerca de 2.000 povos e tribos que existiam no território brasileiro no século XVI morreram em consequência da escravização e das doenças trazidas pelos europeus na colonização do Brasil. Doenças às quais os índios não tinham imunidade, por terem vivido durante milênios isolados de outras populações. A população indígena foi amplamente exterminada pelos conquistadores europeus, caindo de uma população de milhões na era pré-colombiana para cerca de 300 mil em 1997. Tão comum nos dias de hoje, o termo foram exterminados, e atualmente restam alguns poucos representantes dessa população. Sem a ajuda dos índios, a colonização europeia em diversos pontos das Américas teria sido impraticável. No Brasil, muitos índios se beneficiaram com a chegada dos portugueses. Os tupis do litoral viviam envolvidos em guerras com os outros índios. Essa tribo, por exemplo, se aliou aos portugueses visando a exterminar grupos indígenas inimigos. As novas tecnologias trazidas pelos portugueses e desconhecidas dos índios provocaram uma revolução e um melhoramento na vida das tribos. Moonshine. Lips. Lips. What is beyond the world? Did you bring any food? We must live in peace with these people. Our survival depends upon it. Had she not fed us, we would have starved. Sou Chavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar, sou Caeté, Puniú, Tupinambá. O que você sabe sobre o índio brasileiro? Não sei responder nada, não. O índio? Nada. Do índio eu não entendo nada, não. De índio. O índio acho que seria uma pessoa que deve existir, né, no Brasil. No norte do Brasil ainda existe, acho que no Nordeste. No Goiás, né, na Amazônia. Acredito que no Ceará também tem, só que mais vestido, né, só vestido. Viram o que as pessoas falam e o que eles pensam sobre os índios no Brasil e sobre a nossa história toda? Tinimburum Rehé, Ailton Krenak. O meu povo é Krenak, o meu nome é Ailton. E nós temos uma reserva lá no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, divisa com o Espírito Santo. Veja o que as pessoas continuam pensando e falando sobre os índios. O que eu aprendi sobre o índio? Ai, meu Deus, não sei te responder não, Vici. Agora eu tô tão assim. Eu aprendi sobre a cultura dele, como é que ele vive. O tradicional que ensinam nas escolas. Cultura, um pouco de cultura, entendeu?
habitantes. Do tipo de caça, pesca. As mulheres limpam as casas para quando os índios chegarem. Se ensina qual é a contribuição do índio para a nossa civilização. Comida, na comida, nos artefatos, né? Infelizmente se ensina isso. Porque quando a gente estuda história, infelizmente a gente vê o índio no geral, né? O índio como pessoa, é a cultura, modo de vida. Não tem um aprofundamento. No descobrimento do Brasil, os índios estavam lá, os europeus chegaram, escravizaram os índios e era sempre assim que a gente via todo ano. Aprendi como eles eram antigamente e como o que aconteceu quando os portugueses chegaram, tal a história do Brasil, assim. O índio não existe, índio é no passado, índio é aquele outro. Então eu refiro que a escola é um ponto de contato. Mas, pensando bem, a comunidade, o professor, os alunos, os pais dos alunos, as pessoas competentes na direção desse trabalho, têm que ter uma consciência de respeitar os trabalhos que acontecem naquelas comunidades. Então, eu vejo que a escola é um ponto de referência. Os Kaxinawá, que também se chamam Runiquim, são uma população de 5.500 pessoas, sendo 4.000 no Brasil e 1.500 no Peru. O meu nome é Joaquim Paulo de Lima Kaxinawá, da terra indígena Praia do Carapanã, aldeia Mucuripe. No primário, assim, na pré-escola primário, eles ensinavam que os índios eram bichos, assim, como se fossem bichos, assim, né? Vestia roupa de penas, né? Atirava com a flechazinha, né? Você aprendia que o índio era mau, matava e atacava, essas coisas todas. Mas era tudo ao contrário do que diziam. Entende? Geralmente é o branco que ataca para pegar terra, pegar minério, essas coisas todas. A gente fica brabo quando eles estão querendo entrar, querendo invadir a nossa terra. A gente fica brabo. Por que nós estamos ficando brabo? Porque eles trazem doença. Quando chega o branco mal, eles matam a gente. É por isso que a gente fica com raiva. Se não tiver outro problema assim ruim para os índios, a gente gostaria muito. A gente gostaria, são amigos. Nós somos amigos dos brancos, mas nós queremos ficar amigos do longe. Os Yanomami, que vivem nos estados do Amazonas e Roraima, são uma população de 22.000 pessoas distribuídas entre Brasil e Venezuela. Meu nome é Davi Cobenau Yanomami. Meu povo é Yanomami. Eu moro no Atorique. Os brancos que ficam próximo da gente, capital é Boa Vista, Roraima. Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, considera o elemento indígena como formador da identidade social brasileira, principalmente nos primeiros séculos de contato com os europeus, atribuindo um papel essencial às cunhas, mulheres nativas, como importante agente contribuinte à colonização portuguesa. Primeiro a gente tem que pensar no momento do grande desencontro ou encontro em que chegam os europeus aqui. Faça uma ideia do que era essa cena. Os índios na praia, gritando, fazendo uma algazarra enorme e gritando, venham ver, venham ver, venham ver, venham ver. E todo mundo chegando, nus, com seus corpos pintados, que era sua vestimenta, com suas cabeças emplumadas, com seu lombo emplumado, carregando um grande endoape de penas, aqueles índios e índias bonitos, milhares na praia, olhando para o mar. Do Mar Grosso, vi uma coisa nunca vista, viam barcos descomunais, imensos, carregados por velas
enfunadas imensas, impelidas pelo vento. Eram borboletas. E os índios conversavam, diziam, o que é isso? O que é isso? Só pode ser de Maíra. Isso é o povo de Deus que está chegando. É o povo de Maíra, é o povo de Deus. E os portugueses o que viam? Olhavam para a praia. Os testemunhos estão aí. Pedro Vaz de Caminha diz, as meninas todas desnudas, com suas vergonhas de fora, das quais elas não têm vergonha nenhuma. Exibem estufadinhas as suas prendas, mais bonitas que as moças de Lisboa. Os portugueses encantados com aquela humanidade nova, em flor.